Então, quais são os principais pontos positivos do Bubble? O primeiro deles é que é fácil começar a criar algo. Você consegue intuitivamente ali no editor do Bubble posicionar os elementos e configurar os elementos. Inclusive, eles têm um ótimo onboarding, que tem um tutorialzinho que ensina as coisas básicas de uma forma excelente, aliás, tá? Então você consegue começar muito fácil. Agora, vem um ponto negativo em relação a essa primeira curva de aprendizado que eu vou tratar nos pontos negativos, tá? Agora, o próximo ponto positivo é que ele é também muito poderoso. É uma das plataformas no-code mais poderosas que existem. Você consegue criar muita coisa no Bubble com uma customização incrível, tá? Então você consegue chegar a nível realmente muito alto no Bubble, tá? Também é possível criar aplicativos responsivos, ou seja, que se adaptam a qualquer tamanho de tela. Isso que são os aplicativos responsivos, tá? Não adianta só você criar um web app para um desktop, né? Para um computador, porque a maioria das pessoas hoje em dia usa o celular para acessar a internet. Então, o seu aplicativo, o seu web app, precisa ser responsivo, ele precisa se adaptar bem às telas de celular também, e com o Bubble você consegue fazer isso, se adaptar a qualquer tamanho de tela. Ele integra com APIs externas. Então, se você precisa de algum tipo de dado, algum serviço que não está disponibilizado por algum componente no Bubble em si, você consegue usar APIs externas. Você pode criar sua própria API externa e usar ela para acessar ela através do seu aplicativo Bubble, ou você pode acessar APIs disponibilizadas por terceiros, né? Então, por exemplo, eu preciso colocar no meu aplicativo previsão do tempo para uma cidade. Você pode usar uma API de terceiro. Já existe o Weather API, por exemplo, que você consegue usar para colocar esse tipo de dado dentro do seu aplicativo, tá? Então, o próximo ponto positivo é que os programadores podem criar plugins próprios que resolvem necessidades bem específicas. Então, se você quer criar um aplicativo que tem uma necessidade muito específica ali, que não existe nenhum componente já disponibilizado pelo Bubble, você consegue criar um componente customizado. Se você entende de programação, principalmente, você pode fazer você mesmo. Se você não entende, você pode contratar um programador que faça para você, né? Então, você não vai estar limitado, porque mesmo que não exista aquele componente que você queria, você consegue criar uma customização. Mas quais são os pontos negativos do Bubble, Matheus? Você vê que não tem muitos, né? Mas existem. O primeiro deles é uma média para alta curva de aprendizado. Eu não coloquei aqui alta, porque eu não quero que você se confunda com a alta curva de aprendizado de desenvolvimento de aplicativos com programação, né? Com código. Porque se a gente comparar Bubble com programação, então a curva de aprendizado de programação é altíssima e a do Bubble é simplesmente alta. Aqui eu estou colocando média alta em relação às outras plataformas no-code, tá? Então, é uma média curva de aprendizado. Isso está ligado ao fato de que Bubble é uma plataforma muito poderosa, né? Então, com todo esse poder, vem uma certa complexidade maior, tá? Mas, mesmo assim, ele ainda é fácil de usar. Não gera aplicativos nativos para celular. Você consegue gerar web apps, mas não consegue gerar mobile apps. Isso faz com que você não consiga publicar os seus aplicativos nas lojas de aplicativos do Android e do iOS, né? A Play Store e a App Store, respectivamente, tá? Dá para você fazer isso fazendo uma gambiarra. Então você tem que colocar o seu web app dentro de uma casca que vai ser publicada, uma casca assim, entre aspas, né? Uma casca de nativo que vai ser publicado nas lojas. Mas eu não recomendo porque não é uma das melhores experiências para os usuários. Mas se você for pesquisar por aí, você vai ver que é possível fazer desse jeito, né? Com essa gambiarra. Eu digo aqui que é um ponto negativo porque isso poderia talvez ser feito diretamente na plataforma do Bubble. Mas aí se você quer publicar um aplicativo de celular nas lojas, você tem outras alternativas de plataformas no-code, né? Como a Adalo, por exemplo. O próximo ponto negativo é que é meio complicado demais criar aplicativos responsivos. Um dos pontos positivos que eu tinha colocado é que é possível criar aplicativos responsivos, né? Só que isso é um pouco complicado demais, então eu tive que deixar isso aqui também no negativo. Porque, por um lado, você consegue, mas tem uma dificuldade ali, dá alguns bugs, então dá uma certa dor de cabeça.